Slava Ucrânia! Sou Lada Filatova, diretamente do coração da Ucrânia. E nesta edição vamos destacar os seguintes temas. O Ministério da Defesa da Ucrânia publicou um diagrama tridimensional do drone russo Orion. Sem cerco em Pokrovsk, a Ucrânia mantém posições e repele os ataques russos na linha de frente. Diplomacia e economia. Os Estados Unidos e a China redefinem sua relação. No Tribunal Europeu de Direitos Humanos, há 4 demandas da Ucrânia contra a Rússia. Já foram tomadas decisões sem precedentes em 2 delas. Foi o que informou o ministro da Justiça da Ucrânia, Herman Galushchenko. Ele se reuniu com o presidente do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, Matthias Guiomard, em Estrasburgo. O ministro destacou que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos é uma das principais instituições responsáveis pela proteção dos direitos e liberdades humanas. Um tema à parte da reunião foram os casos da Ucrânia contra a Rússia relacionados a violações sistemáticas e massivas dos direitos humanos nos territórios ocupados desde 2014. Atualmente, perante o tribunal, encontram-se 4 ações da Ucrânia contra a Federação Russa e em 2 delas já foram tomadas decisões sem precedentes que confirmam os inúmeros crimes cometidos pela Rússia. Herman Galushchenko, ministro da Justiça da Ucrânia, no Facebook. Nenhum país candidato jamais implementou reformas tão abrangentes enquanto estava em guerra. Assim afirmou a alta representante da União Europeia para Assuntos Exteriores e Política de Segurança, Kaja Kallas. Segundo ela, isso é especialmente importante e valioso no contexto da invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia. Kallas destaca que, apesar da guerra, Kiev continua cumprindo suas tarefas e avançando em direção à União Europeia. A Ucrânia poderia estar pronta para concluir as negociações para entrar na União Europeia em 2028 se continuar por esse caminho, mas para isso precisa acelerar as reformas no âmbito do Estado de Direito e da luta contra a corrupção. Nenhum país jamais implementou reformas tão profundas durante uma guerra, e a Ucrânia está fazendo isso por uma questão de segurança para eles e para toda a Europa. Kaja Kallas, alta representante da União Europeia para Assuntos Exteriores e Segurança, no relatório de avaliação sobre os progressos dos países candidatos da Comissão Europeia. Drones desconhecidos foram novamente registrados sobre uma base militar na Bélgica. Este é o segundo incidente do tipo na última semana, segundo informam os meios de comunicação locais. Os moradores da cidade de Peer, próxima à base, relataram a passagem de 6 drones. A polícia local foi imediatamente ao local e confirmou visualmente a presença das aeronaves não identificadas. Drones também foram avistados nas proximidades dos aeroportos de Bruxelas e Liège, o que levou à suspensão temporária das operações. Muitos voos foram desviados ou cancelados. Vale lembrar que no último domingo as autoridades já haviam recebido relatos de drones sobre a base aérea de Kleine Brogel. As perdas totais da Rússia após a imposição de sanções petrolíferas pelos Estados Unidos poderiam atingir 70 bilhões de dólares. De acordo com dados da inteligência ucraniana, as primeiras avaliações detalhadas do impacto das restrições americanas confirmam que, devido ao bloqueio da cooperação de empresas internacionais como a Rosneft e a Lukoil, a Federação Russa perde pelo menos 50 bilhões de dólares por ano. Os analistas destacam que, considerando o 19º pacote de sanções da União Europeia, cujo impacto é estimado em até 20 bilhões de dólares anuais, as perdas totais da Rússia poderiam chegar a cerca de 70 bilhões de dólares. Isso representa quase metade dos gastos militares totais da Federação Russa. Além disso, nos primeiros dias após a decisão dos Estados Unidos sobre as empresas petrolíferas russas, o preço do petróleo russo caiu drasticamente, conforme informou a Reuters. O Departamento de Defesa do Ministério da Defesa da Ucrânia publicou um diagrama tridimensional do drone russo Orion, bem como informações sobre 43 empresas envolvidas em sua produção. O Orion é o portador do novo míssil de cruzeiro russo S-8000 Banderol. De acordo com a inteligência, o Orion tem um alcance de até 250 quilômetros e uma autonomia de voo de até 30 horas. Quanto às 43 empresas russas envolvidas na cooperação para a produção do Orion, um terço
terço delas não está atualmente sujeito a sanções por parte de nenhum dos países da coalizão sancionadora. Segundo a Direção Principal de Inteligência, a GUR, isso cria uma possibilidade real de que os suprimentos de componentes críticos continuem e a guerra contra a Ucrânia prossiga. Desenvolvimentos como o Orion representam uma ameaça não apenas para a Ucrânia, mas também para o mundo civilizado em geral. As tecnologias e os componentes podem ser transferidos para os aliados da Rússia, em particular para o Irã e a Coreia do Norte, o que amplia os riscos de seu uso militar em outras regiões. As empresas que fornecem produtos ao complexo militar industrial russo devem ser isoladas das cadeias de suprimento internacionais de matérias-primas e bases de componentes. Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, em uma publicação no Ukrainska Pravda. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia emitiu uma declaração por ocasião do 75º aniversário da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, destacando sua relevância em meio à agressão russa. A declaração enfatizou que os crimes cometidos pela Rússia, assassinatos, torturas e deportações, violam os direitos fundamentais garantidos pela Convenção. Além disso, foi lembrada a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que reconhece a responsabilidade da Rússia por violações sistemáticas nos territórios ocupados. A Ucrânia reafirmou seu compromisso com as obrigações da Convenção e com sua luta por justiça, liberdade e paz ao lado da Europa democrática. Há 75 anos, em 4 de novembro de 1950, foi assinado em Roma a Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, o primeiro tratado internacional que tornou os direitos humanos juridicamente vinculativos para os Estados e se tornou a base do sistema de proteção dos direitos e liberdades na Europa. A Ucrânia mantém seu compromisso com as obrigações assumidas no âmbito da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, coopera ativamente com o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e implementa de forma constante reformas no campo da proteção dos direitos humanos, mesmo em tempos de guerra. Estamos convencidos de que garantir a justiça e a responsabilização do agressor é parte integrante da ordem jurídica europeia. Declaração do Ministério das Relações Exteriores em ocasião do 75º aniversário da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. As forças de defesa da Ucrânia eliminaram mais 900 militares russos no último dia. Assim informou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Além disso, os defensores ucranianos destruíram 3 tanques russos, 3 veículos blindados, 24 sistemas de artilharia e 2 sistemas de defesa antiaérea. Desde o início da invasão em grande escala, o exército russo perdeu no total 1.145.670 soldados. Também foram destruídos 398 drones e 70 veículos automotores. A Rússia, com a ajuda da inteligência artificial, está divulgando na internet notícias falsas sobre a situação na região de Pokrovsk. Em particular, na rede social TikTok, a propaganda russa publica vídeos com uma suposta rendição em massa de militares ucranianos na área de Pokrovsk. Essas imagens foram geradas por inteligência artificial e não correspondem à realidade, informou o Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia. A maioria desses vídeos vem acompanhada de textos em idiomas estrangeiros. O objetivo da campanha é criar a impressão entre usuários internacionais de que a Ucrânia está perdendo e que a ajuda militar não faz sentido. Em pequenos grupos, o exército russo continua os ataques na área de responsabilidade da agrupação das Forças de Defesa da Ucrânia, Kursk. Segundo informou o porta-voz da agrupação Oleksandr Nevidomy, ao vivo no telejornal ucraniano Notícias Unidas, a intensidade dos ataques russos diminuiu em comparação com os dias anteriores, embora ainda ocorram incursões pontuais. Nevidomy precisou que os mercenários vindos da Coreia do Norte não cruzam a fronteira com a Ucrânia e permanecem no segundo escalão das forças russas, longe da linha de frente principal. Enquanto isso, os defensores ucranianos conseguem manter posições isoladas na região de Kursk, na Federação Russa, realizando atividades de reconhecimento e reforçando suas defesas em pontos estratégicos para evitar avanços inimigos. A situação reflete uma tentativa russa de manter pressão, embora com recursos limitados e em grupos reduzidos, enquanto as forças ucranianas continuam controlando áreas-chave perto da fronteira.
Volodymyr Zelensky visitou o posto de comando principal da Brigada Separada de Sistemas de Aviação de Ataque Não Tripulada 414 Tahi Magyara. Esta brigada é responsável pelo setor da linha de frente próximo a Pokrovsk. O presidente se reuniu com os comandantes das unidades e ouviu um relatório do chefe das Forças de Sistemas Não Tripulados, Robert Brody. Ele informou sobre o aumento do efetivo e a preparação de novas tripulações. Atualmente, as Forças de Sistemas Não Tripulados representam 2% do total das Forças Armadas da Ucrânia. Elas também são responsáveis por 35% das destruições e baixas do inimigo. As forças de sistemas não tripulados, vocês, como comandantes e pessoal, são um dos principais componentes do exército do futuro da Ucrânia e, sem dúvida, uma das unidades importantes do nosso exército moderno. Agradeço por preservarem as vidas dos ucranianos e por destruírem massivamente o inimigo. Essas duas coisas, acredito, estão muito relacionadas. Por isso, desejo que destruam o inimigo tanto quanto possível, preservando assim mais vidas de ucranianos. Não há cerco a Pokrovsk, conforme informou o comando da agrupação de tropas Leste. De acordo com informações dos militares ucranianos, a logística na cidade está complicada, embora o fornecimento continue. Nas últimas 24 horas, as forças russas realizaram 27 tentativas de deslocar as unidades ucranianas de suas posições na direção de Pokrovsk. No entanto, as forças de defesa mantêm as linhas de frente. Enquanto isso, na cidade, continuam as operações de busca e ataque para localizar grupos de sabotagem e reconhecimento russos. Nessas operações participam operadores de sistemas não tripulados, unidades de assalto, assim como combatentes das Forças de Operações Especiais, do Serviço Militar de Ordem Pública, do Serviço de Segurança da Ucrânia e da Direção-Geral de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Em Pokrovsk, os combates continuam intensos. Os gigantes estatais chineses de refino de petróleo se recusam a cooperar com fornecedores russos depois que os Estados Unidos impuseram sanções a Rosneft, Lukoil e suas filiais. Assim informou a Bloomberg. O mais afetado foi o popular tipo de petróleo ESPON. Quase metade das exportações russas para a China foi impactada pela redução. Assista a nossa reportagem para saber mais detalhes sobre como estão mudando as relações entre Washington e Pequim. As relações entre os Estados Unidos e a China nunca foram melhores, escreveu o secretário de Defesa dos Estados Unidos em sua página na rede social X. Pete Hegseth afirmou que após a reunião do presidente Donald Trump com o líder chinês Xi Jinping, ele próprio teve, cito, um encontro igualmente positivo com seu colega, o ministro da Defesa Nacional da China. Eles discutiram cooperação militar entre os dois países. A paz, a estabilidade e as boas relações são o melhor caminho para nossas duas grandes e poderosas nações. Como disse o presidente Trump, sua histórica cúpula G2 marcou o tom para uma paz duradoura e o sucesso dos Estados Unidos e da China. O Departamento de Defesa agirá da mesma forma. Paz através da força, respeito mútuo e relações positivas. O almirante Dong e eu também concordamos que devemos estabelecer canais de comunicação entre os militares para prevenir conflitos e desescalar qualquer problema que surja. Em breve, teremos mais reuniões sobre este assunto. Peter Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos, na rede social X. A Bloomberg, citando comentários do assessor do governo chinês David Daoku Lee, classifica a reunião entre Donald Trump e Xi Jinping como histórica, pois, segundo ele, os Estados Unidos teriam reconhecido a China como um parceiro igualitário nas negociações. A última vez que os líderes se reuniram foi durante o primeiro mandato presidencial de Trump, em 2019. Desde então, a dinâmica entre os dois países não havia sido positiva e Donald Trump declarou em várias ocasiões, literalmente, uma guerra comercial contra a China. Agora foram alcançados acordos e um dos temas-chave das futuras sérias negociações, segundo Lee, será a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Embora os detalhes ainda não tenham sido revelados, os Estados Unidos e a China saíram da reunião com um amplo acordo que abrange tarifas e o controle de exportações sobre minerais estratégicos. De acordo com Trump, os líderes de ambos os países também concordaram em trabalhar juntos para resolver o problema da guerra da Rússia contra a Ucrânia. A reunião estabilizou as relações, mas espera-se que ambos os países continuem trabalhando para reduzir sua dependência mútua em áreas estratégicas. Da análise da Bloomberg. Apesar do aproximamento nas relações, Washington permanece cauteloso e planeja reduzir sua dependência da China nos próximos 2 anos. Isso se refere ao fornecimento de elementos de terras raras vindos do país asiático, declarou o secretário de Finanças dos Estados Unidos.
Não queremos romper os laços com a China, mas precisamos reduzir os riscos, pois eles se mostraram parceiros pouco confiáveis em muitas áreas. Todas as democracias ocidentais, as democracias asiáticas e a Índia se unirão a nós para criar nossas próprias cadeias de abastecimento. Enquanto isso, a Rússia perde rapidamente peso no cenário mundial e se afunda cada vez mais na dependência econômica da China. A Federação Russa se tornou um mercado rentável para Pequim e as relações econômicas entre os dois países são assimétricas. A participação da China nas importações russas alcançou 35% no final de 2024, enquanto para a China, a Rússia continua sendo um parceiro secundário e uma fonte de matérias-primas baratas. Um dos exemplos-chave é o depósito de carvão Zashulanskoye, na Transbaikalia. Sua exploração está a cargo de uma joint venture entre a russa Enmais Group de Oleg Deripaska e a chinesa Shenhua Group. A produção está prevista para durar 100 anos e as autoridades russas concederam incentivos fiscais à empresa. A partir de 2027, está planejado transportar 5 milhões de toneladas de carvão anualmente para a China. Apesar das promessas, os empregos não chegaram para os locais. Os postos-chave são ocupados por especialistas chineses. Enquanto isso, a empresa está derrubando florestas de cedro e as tentativas de desviar a rota para longe da área protegida são impedidas pela burocracia. Do comunicado do Serviço de Inteligência Exterior da Ucrânia. A dependência de Pequim também é evidente no turismo, segundo informações do Serviço de Inteligência Exterior da Ucrânia. Por exemplo, a região de Irkutsk desenvolve ativamente rotas para visitantes chineses, enquanto empresários da China compram terrenos e constroem hotéis na costa do Baikal, deslocando os empresários locais. É notável que no Extremo Oriente já residem até 2 milhões de cidadãos chineses. É isso por hoje. Deixe-nos saber nos comentários o que acha dos últimos acontecimentos e inscreva-se para ficar por dentro de atualizações. Boa noite e até amanhã.